Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre a árvore da vida. A árvore da vida é uma espécie de um fluxograma que explica como que a luz primordial chega aqui até o mundo físico e se materializa dentro da nossa realidade. Imaginem que essa árvore da vida, ela é composta de 3 colunas e essas 3 colunas, dentro dessas 3 colunas, estão contidas 10 esferas. Cada esfera tem determinadas características, determinados atributos divinos, que quando nós desenvolvemos dentro da nossa realidade, nós aumentamos a nossa capacidade de manifestação aqui no mundo físico, porque mais alinhados nós estamos com a abundância, com esse fluxo. E quando a gente pensa na árvore da vida, e eu vou falar um pouquinho sobre essa ideia dessas 3 colunas, fazendo um parênteses, esse é um assunto que tem muitos desdobramentos, falar sobre a árvore da vida. Então eu vou fazer um apanhado geral, mas com alguns exemplos que eu acho que são muito cotidianos, a gente de alguma forma já vivenciou ou de alguma forma pode vivenciar essa situação. Mas vamos lá, a árvore da vida, essas 3 colunas, elas representam a coluna da direita, a capacidade de doação, a coluna da esquerda, a capacidade de recepção e a coluna do meio, o equilíbrio entre esses dois aspectos. Um exemplo que eu gosto de trazer muito é como pensar na própria respiração. Se eu só inspiro ou se eu só expiro, eu não estou respirando. Respirando parte do pressuposto que eu vou fazer esses dois movimentos em equilíbrio. E, aliás, aprender a respirar é um ponto extremamente importante dentro da rotina da gente e tudo mais. Mas voltando para a árvore da vida, quando a gente pensa nessas 3 colunas e cada esfera se chama Sefira e o conjunto delas se chama Sefirot. Quando a gente pensa nessas 10 Sefirot distribuída por essas 3 colunas, a gente está falando sobre características e atributos, como, por exemplo, quando a gente pensa na coluna da direita, a capacidade de doação, coluna da esquerda, a capacidade de recepção. O equilíbrio entre esses dois aspectos, a gente consegue manifestar uma realidade que provavelmente a gente gostaria. Muitas vezes a gente pode manifestar uma realidade caótica e a gente não entende que é fruto exatamente desse desequilíbrio. Porque determinadas características ou atributos a gente pode agir a partir deles de forma reativa ou proativa. E eu vou trazer um exemplo para vocês. Dentro dessas 10 sefirot, nós temos uma sefira que se chama Gevurah. Gevurah, ela está na coluna da esquerda, a coluna da receptividade, e ela é caracterizada por ser nossa força, disciplina, tudo aquilo que exige, na verdade, uma potência muito grande de alinhamento com aquilo que muitas vezes a gente não está muito afim de fazer, sabe? A gente está meio mole, então a gente precisa ter coragem para fazer aquilo, a gente precisa ter força, né? Essa disciplina para a gente ir adiante, porque tudo que a gente materializa, a gente precisa passar por isso. Só que essa sefira, utilizada de uma forma desequilibrada, ela acaba fazendo com que eu seja reativa. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa extremamente impulsiva, explosiva, agressiva, e isso gera caos na minha vida. E ao invés de repente, eu conseguir alcançar a realidade que eu gostaria, eu estou, na verdade, me afastando dessa realidade. Por quê? Porque nessa área as coisas não fluem como poderiam fluir. Então imaginem assim, 2 pessoas dialogando. Quando eu falo sobre um diálogo, o que eu estou falando? Que o que eu estou fazendo agora, eu estou sendo a doadora e vocês estão sendo os receptores. Se vocês não forem receptores, eu não tenho como ser a doadora, né? Então, assim, é um jogo que é um movimento entre os dois. Mas se é um diálogo, imagina que eu estou com uma pessoa agora na minha frente e eu vou conversar com essa pessoa. E essa pessoa, ela fala e não para de falar nunca. Ela não tem a capacidade de ouvir, de receber. Isso gera nesse diálogo, que na verdade acaba virando um monólogo, né? Um caos também. Por quê? Porque não há esse equilíbrio entre as duas partes. Se, por exemplo, eu estou com uma energia de Gevurah desequilibrada também, mais reativa, o que vai acabar acontecendo? De repente eu vou gritar, eu vou ser agressiva, de repente as 2 pessoas querem a mesma coisa, querem se conectar, mas elas não conseguem justamente pela forma como as palavras são expressas. E quando a gente fala sobre palavras, né, sobre comunicação, pensem que nós construímos histórias, nós construímos a nossa realidade a partir dessa comunicação. Mas não só a partir da nossa fala, mas a partir da forma como a gente se sente em relação às situações,
da forma como a gente age em relação às situações, mas trazendo esse exemplo específico sobre essa energia de Gevurah e a energia de Hesed, por exemplo, que são duas sefirot muito importantes, que a gente fala sobre essa capacidade de misericórdia, compaixão, doação e de recepção, a gente entende como que esse fluxo anda equilibrado. Da mesma forma, se eu parar para pensar em Hesed, que é uma coisa maravilhosa, só que muitas vezes essa pessoa que é uma doadora, ela está sendo reativa fazendo isso. Porque ela está fazendo isso porque ela deseja aprovação, porque ela tem medo que os outros não digamos assim, de alguma forma eles não se conectem com ela, de alguma forma elas acham que elas precisam ter algo em troca a partir da doação que elas fazem. Então, tudo isso acaba interferindo exatamente nesse equilíbrio. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Árvore da Vida, se inscrevam no meu canal, cliquem no sininho, me sigam no Instagram, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.